tem aquele ditado de nasce uma criança, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, gente. Nasce uma mãe e nasce a Inquisição Católica inteira. Amém. Entende? Não é uma culpa. Dói. É o ser mais exigente da face da Terra que vai apontar todos os defeitos que você tem e os que você não tem e os que você imagina ter. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se liga, Leoa! Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E eu sou a Gabi Lira, mentora e palestrante. E hoje nós temos um episódio assim que nós estamos ansiosos por ele, né? Muito ansiosa. A gente sabe que aqui na nossa alcateia temos muitas mães, se não for a maioria, né? E a gente sabe que quando a gente é mãe tem um tema em particular que toca assim muito a nossa vida. Vai na ferida. Vai lá no fundinho assim, que é maternidade versus carreira. Então a gente chamou aqui a Silmara, muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço. Uma das nossas primeiras seguidoras ali, fiel, que assiste todos os episódios, assim, quase que no dia que sai o episódio. Não, eu bato o ponto, né? Eu bato o ponto, falo quarta-feira, tô ali. E assim, gente, eu fui convidada, mas na verdade quase eu que coagi elas para estar aqui, tá? Mas não tinha como a gente não te convidar para falar justamente desse tema, né? Na verdade é um tema que sempre vai estar na nossa vida. É um tema sem fim. Mas que é bom a gente conversar, né? Para ver vários pontos de vista e principalmente às vezes um pouquinho para desabafar. Vai bem. Pois é. Trouxemos a Sil hoje aqui para desmistificar esse assunto que muitas vezes é tabu. Eu acho que sim. Pois é. Então vamos aproveitar esse papo gostoso, tá? Vou deixar aqui o nosso disclaimer de sempre. Então, espero que você já se lembre de que aqui não toleramos nenhuma intolerância, seja religiosa, seja homofobia, gordofobia. Porém, pregamos a pobrezofobia. Isso é importante. Pobrezofobia. Temos horror à pobreza e não só pobreza monetária. Então, abra sua mente e vem aqui bater esse papo gostoso com a gente. Silmara, antes da gente começar, você pode se apresentar pra gente, por favor? Porque a gente já sabe um pouquinho, né? Mas a gente quer que você se apresente para essa cabeça. Bom, prazer, para quem não me conhece, eu sou a Sil. Vamos ver. Primeiro, mulher, esposa, mãe, cristã, imigrante. Eu acho que duplamente imigrante. Um pouquinho da vivência de vocês. Meus pais vieram para cá, para a Europa, quando eu tinha 8 anos de idade. Então, passei dos meus 8 aos meus 29 na Espanha, em Barcelona. Então, assim, eu sou uma brasileira espanholada, uma espanholada brasileira. É aquele sentimento de não pertencer a nenhum lugar. E, ao mesmo tempo, duas culturas totalmente diferentes, dois idiomas que são parecidos, mas também são bem diferentes. Então, eu cresci nessa dualidade, né? De não me sentir pertence a nenhum dos dois lugares. Então, isso tem me ajudado muito como pessoa para ser bem mente aberta, conhecer várias culturas, até mesmo do Brasil, conhecer várias regiões, principalmente porque eu nasci no Paraná, mas por conta de morar na Espanha, a minha convivência foi com mineiro, com goiano, com gente de São Paulo, catarinense, então foi uma mistura. E é aquela coisa, quando eu ia pro Brasil, o pessoal falava, da onde você é? Gringa. Que estado você é? É gringa. Que estado, sabe? E ao mesmo tempo, quando eu tava na Espanha, eles falavam, pelo teu sotaque, você não é espanhola, mas eu não sei de onde você é, sabe? Então ficou essa dualidade. Enfim, isso. Eu acho que mais ou menos o que me define é isso. Eu não coloco a minha carreira como o que me define. Tipo, eu sou advogada, mas eu não sinto que isso me defina como pessoa. Então, eu acho que os grandes pilares do que me define é isso.
esposa, mãe cristã, filha dos meus pais, imigrante, e basicamente é isso. Já é bastante coisa. Bastante coisa. Basicamente. Ai, Sil, que maravilha. Vem cá. Então, eu acho que a gente já pode dar um spoiler aqui pra nossa galera. Um dos motivos pelos quais a gente te convidou é que você é mãe. Sim. É mãe. Eu sou mãe, ela é mãe. Eu sou mãe múltipla, né? Não que é? fala. A mãe prêmio. Mãe warrior, no limite. Sim. Mas, e você se dedicou muito tempo exclusivamente à maternidade, né? Fazem 10 anos que eu tô nesse mundo da maternidade, né? A Juju vai fazer 10 anos agora em julho. E vindo com a Juju, maternidade, depois veio uma escadinha de 4. Então, eu sou mamãe de 4, na verdade, agora eu sou mamãe de 2 anjinhos, né? Tenho 3 aqui e 2 no céu. Então, eu acho que é um bom número, né? É um bom número. E, assim, você disse que você é advogada, você é formada, graduada, mas você não exerce. Não. Atualmente você não exerce. E me diz assim, vamos já com o dedo na ferida, como é que foi a experiência de pausar a sua carreira para se dedicar à maternidade? Da onde veio essa decisão? Qual foi o ímpeto? Olha, na verdade, quando eu tive a Juju, eu não pausei a carreira. Eu ainda estava em formação, eu já era graduada em Direito, né? Eu já tinha feito a faculdade, mas é um pouquinho diferente do Brasil. Eu precisava fazer uma pós-graduação de 2 anos para poder fazer o exame de advocacia, que no Brasil fala OAB. Uhum. Então, quando eu tive a Juju, eu ainda estava estudando. Eu lembro muito bem dela, eu amamentando ela de madrugada e estudando para fazer minha pós. Então, naquele momento que era tudo muito novo, a maternidade era nova, eu me refugiava muito em poder estudar, porque eu via que eu ainda era capaz disso, mesmo com a demanda da maternidade. Então, eu não via a maternidade como um empecilho à minha carreira, muito ao contrário. Eu falei, não, eu tenho uma filha, minha filha vai ter orgulho da mãe que eu sou, também por criação. Eu me espelhava muito na minha tia, ela casou muito nova, e ela não pôde fazer uma faculdade. E ela veio fazer a faculdade quando ela já tinha mais de 35 anos, com 3 garotos adolescentes. Uau. E ela ia todo dia para outra cidade fazer a faculdade. Então, e era direito. Então, eu espelhei muito na minha tia nisso. Falei, não, eu tenho minha bebê, mas eu vou continuar estudando. Isso foi com a Júlia e com a Lívia. Com a segunda, né? Eu terminei a minha pós. E quando eu estava grávida da terceira, foi quando eu tinha a data para o exame da ordem. Então, até esse momento, a maternidade nunca foi um empecilho para eu poder estudar e para eu poder ter a minha carreira. Foi quando eu terminei, quando eu acabei o exame da ordem, eu compreendi que eu tinha acabado uma etapa na minha vida e que agora eu ia viver a minha maternidade. Porque sim, eu tinha vivido tudo a minha maternidade, as crianças nunca foram em creche, sempre estavam comigo, eu estudei online, eu não ia presencial por causa disso, mas eu não me sentia que eu estava negando alguma parte da minha vida. Mas nesse momento que eu terminei, foi como assim, tirar um peso de mim. Eu falei, eu acabei. Porque o meu medo era eu meio que desistir no caminho, que é uma sensação de fracasso. Sim. Eu falei, não, eu vou até o fim, eu vou ser uma advogada. Ao meio tempo também surgem muitas outras coisas e quando eu terminei o meu exame da ordem, eu vim para a Bélgica. Só que já era uma decisão, então era uma decisão de largar minha carreira, porque eu era muito consciente que aqui ia ser muito pouco provável que eu começasse a exercer minha carreira aqui. Porém, dá, porque existe uma equivalência, né? Sim, e a minha própria formação, eu sou formada em Direito Europeu, então eu poderia estudar aqui, poderia seguir minha carreira aqui, mas foi aonde eu falei, não, nós decidimos mudar para a Bélgica para ter uma qualidade de vida melhor, principalmente para as crianças, que foi quando já tínhamos 2, a Vitorinha estava a caminho,
Então a gente falou, com 3 crianças, o que a gente vai fazer? Focar nas crianças. Sempre morei em apartamento. Em Barcelona, toda a minha vida eu morei em apartamento. Então, quando a gente decidiu vir para cá, falamos, nós vamos para a roça, vamos para uma casa. Então foi aí, eu sei que eu estou fazendo um preâmbulo, mas eu vou chegar na resposta. Foi aí quando eu falei, não, agora eu vou deixar de lado a minha carreira para seguir minha maternidade. Só que para mim não foi muito difícil, porque para mim, a ideia eu já tinha completado. O ciclo já tinha se encerrado. O ciclo já tinha se encerrado, sabe? Então para mim foi assim, muito tranquilo. Para mim foi tranquilo, já para os meus, digamos, para quem estava ao meu redor, não foi tão tranquilo, porque eu acho que as expectativas que eu conseguisse ser mãe, já estava estudando, já estava construindo a minha carreira, era que as expectativas era que a Ciomara conseguiu fazer isso, ela vai conseguir lidar com a maternidade e lidar com a carreira. Ao eu abrir mão, parecia que eu estava jogando um sonho no lixo. Dos outros. Porque pra mim, estava muito bem resolvida naquela época, sabe? Eu acho incrível, porque eu sempre falo para as gestantes que eu acompanho que, olha, elas ficam muito... durante a gestação, elas perguntam muito, mas como é que eu vou fazer no pós-parto, com a licença maternidade, quando é que eu vou voltar a trabalhar, não sei o que. Eu falo assim, ok, faça seus planos, mas calma, porque na hora que o bebê nascer, na hora que você tiver o bebê no seu colo, que você estiver amamentando ou não, as coisas vão mudar na sua cabeça. O trabalho talvez não vai ter mais a mesma importância que ele tinha antes e as suas prioridades vão mudar. E a maioria das mulheres não acredita em mim na gravidez, porque fala assim, não, mas eu sou... Tem muitas que, nossa, mas eu amo muito meu trabalho, eu amo os horários, eu quero crescer na minha carreira. Eu faço tudo bem, e talvez vai continuar desse jeito, mas talvez vai ter uma leve mudança ou uma mudança completa, porque tem gente também que simplesmente muda de carreira depois da maternidade. Sim. Como é que foi pra você, assim, você sentiu que foi... ao decorrer das gestações e do pós-parto, que você foi vendo que, ok, eu quero me formar como advogada, mas eu não quero efetivamente exercer isso agora, não é isso que eu quero trabalhar agora? Foi durante, assim, o pós-parto, ou alguma coisa assim que veio uma virada de chave, ou teve outro evento que te fez perceber isso? Que você queria concluir aquela etapa, mas não queria exercer a profissão naquele momento? Peraí, deixa eu voltar. Então, eu acho que foi gradual. A ideia não veio de um primeiro momento, mas porque eu acho que é uma coisa que é muito difícil para nós, mulheres, é se permitir. Eu me permiti terminar uma carreira e já não ir para o trabalho, me entende? Eu me permiti estudar, apesar de que, parênteses, enquanto eu fazia minha pós, eu trabalhava numa cafeteria. Porque, claro, eu tinha que pagar minha pós e também tinha as despesas do dia a dia, né? Então, eu ficava mais tranquila porque as crianças também ficavam com o Léo, com o meu marido. A minha maternidade foi, de certa maneira, leve, não digo assim totalmente, porque o pai fez o papel de pai. Isso eu não posso ignorar. Porque o problema também é que tem muitos progenitores que acreditam ser pai. Não, aqui a gente gosta bastante de bater Entende? em quem não faz o mínimo, mas quem faz, né? Quem faz também a gente vai ter que... César. Sim. Então, foi gradual, porque desde quando eu terminei minha faculdade, eu já estava trabalhando no escritório de advocacia. Eu trabalhava no escritório... já fazia todo o trâmite de um advogado, eu só não assinava porque eu não tinha meu nome ainda, mas eu já trabalhava nisso. Terminando a minha faculdade, foi um momento que eu senti que que a maternidade estava batendo na porta. Eu falei, Léo, é agora, estou preparada para isso. Então, desde quando a Júlia nasceu até eu fazer meu exame, foram uns 3 anos de estudo. E foi nesse momento que, não é que trocou do nada assim, mas eu falei, puxa vida, eu tô na minha 3ª gestação, eu cuido das minhas crianças, eu sou muito realizada na maternidade. E o que eu tô fazendo aqui? Pra quem que eu tô tirando esse diploma? É pra mim como mulher, sabe? A minha questão foi, eu preciso do diploma pra me sentir completa? Eu preciso ter a intitulação de Ciomara advogada para me considerar
uma boa mãe, uma mulher, para ter a minha altura, eu preciso, me entende? Ou eu preciso olhar para mim e falar, gente, o que você faz já é incrível. Como? Me entende? E é uma coisa que eu não percebia naquela época. Eu só vim perceber muito tempo depois. Que o pessoal falava, nossa, mas como assim você fez 2 pós-graduação com bebê? Não foi com um, não foi com 2, não foi com a terceira no forninho. Entende? Fiz. Mas por quê? Porque maternidade, gente, tem muita gente tem aquele ditado de nasce uma criança, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, gente. Nasce uma mãe e nasce a Inquisição Católica inteira. Amém. Entende? Não é uma culpa. Dói. É o ser mais exigente da face da Terra que vai apontar todos os defeitos que você tem e os que você não tem e os que você imagina ter. Me entende? Aí tá o problema. Por quê? Porque você, se você vê com essa lupa, nunca vai ser suficiente. Você pode ser a mulher mais exitosa da face da Terra. Você vai apontar teu defeito. Você pode ser a mãe que levanta 4 horas da manhã para fazer sucrilhos para os filhos sem glúten, sem lactose, e você vai achar defeito. Vai. As blogueiras também sofrem. Claro! Então, eu acho que eu já fugi da pergunta. Mas tá no... Mas sabe, é um sentimento que pulsa aqui que a gente tem que colocar pra Mãe tem fora. licença poética pra fugir do assunto. Mas o pior é que quando não é a gente... É o outro. É o outro, é a sociedade, é o outro que vai lá apontar. São os familiares. Muito. Imagino que você deve ter sentido muita... Você até falou um pouco, né, desse peso dos olhares das pessoas, mas assim, como assim? Agora que você... Teve muito, porque é uma preocupação disfarçada de amor e de cuidado, que não necessariamente é isso. São frustrações de outras pessoas que colocaram em cima de você e que, ao mesmo tempo, você nunca vai responder da forma, porque você não é aquela pessoa, você não é aquela frustração. E, ao mesmo tempo, é uma demanda. Gente, é só vocês pegarem Instagram. Eu, quando começou a onda do Instagram, eu seguia muita mãe, eu seguia muitas dicas de maternidade, de lookinhos de criança. A gente segue, mas não reproduz metade. Eu parei de seguir. Sabia? Eu parei de seguir, eu acho que já na terceira gestação, na segunda eu já parei de seguir muito, porque eu também tive, no meio de todo que é maternidade, eu tive, não chegava a ser uma depressão, porque não foi diagnosticada a tempo, mas, digamos, um princípio de depressão na segunda gestação. Na segunda gestação, a nossa vida estava um caos. Leonardo, meu marido, estava com depressão diagnosticada, então foi uma etapa muito difícil, tanto para ele quanto para mim, como, sabe, foi aquele caos que eu acho que é o momento que você tá no olho do furacão, você não sabe o que fazer da vida. Só que tudo passa, spoiler, tudo passa, gente. Então, tô me perdendo, peraí. Então isso, eu tinha essa certeza de que para mim não era necessário a carreira naquele momento. Trabalhar sim, eu trabalhava. Também fui muito criticada por estar trabalhando em uma cafeteria e não no escritório de advocacia. Foi muito criticada. E assim, entendo, mãe, preocupação dos meus pais, porque eles falavam, a gente criou você. Eles nunca me impuseram estudar alguma coisa. O sonho deles era, você se forme no que você quiser. Escolhi direito? Às vezes eu me questiono. Escolhi, amei a faculdade, é muito difícil, mas eu amava. Mas assim, para eles e para todos os outros que vinham de fora, era um regresso eu não estar exercendo a minha profissão e ter que trabalhar numa cafeteria, sabe? Tipo, com a experiência que eu tinha, com o idioma que eu tinha, porque eu tinha os 2 idiomas, catalão, espanhol, português, um pouco de inglês, sabe? Não era para eu estar ali. Uhum. Só que eu entendia que para mim era bom estar ali, porque quando você vê a maternidade, você descobre, quando você vira mãe, na verdade, uma boa mãe,
não é mãe de manual, é mãe daquilo, da tua essência. Você tem uma força que você não sabe de onde você tira. Você enfrenta situações que nunca na vida você enfrentaria, sabe? É um divisor de águas imenso. Você sai de menina, de filhinha de papai para ser, não é nem mulher, é mãe. Entende? É outro nível. E para você, porque somos críticas. Então, para eu me entender como uma boa mãe, qual que é o meu papel? O que eu faço? Então, você enfrenta tudo, sabe? E esse enfrenta tudo, aí eu queria passar para mais uma página da tua maternidade. Porque assim, Sil foi lá, se formou, carregando criança no braço, na barriga, falou, não vou mais ser advogada. Sim. Imigrei, viveu a maternidade, chegou uma hora que se descabelou da maternidade também, né? Chegou uma hora que eu senti a necessidade de ver o meu valor, de me reencontrar, de falar aonde que tá aquela Sil, sabe, comunicadora, por exemplo, aonde que tá aquela Sil que não é sua mãe? Aquela Sil comunicadora, a gente tá achando ela belíssima, né? É, na verdade, Estamos amando. Tati, você me ajudou muito. Tati. Enfim, assim, eu acho que, parênteses, eu desde que eu cheguei na Bélgica, eu foquei muito na maternidade. Cheguei gravidinha de 8 meses de Vitória, tá? O Leonardo teve que vir antes com as meninas, que foi um perrengue, porque a Júlia tinha que estudar em setembro, eles vieram em agosto, o Léo com as 2 meninas, e eu tive que ficar, porque eu não podia viajar, porque eu já estava de 8 meses. Então, eu só podia vir para ganhar ela aqui. E também porque eu estava terminando meus trabalhos e o exame, né, da ordem. Eu estava esperando tudo isso acontecer, 8 meses, crianças longe de mim, marido longe de mim, enfim. Foi também uma... Tá. Tive a Vitorinha, comecei a nova vida, imigrante de novo, super aislada. Eu contava com a minha sogra e meu sogro, que moravam na mesma cidade, porém... A minha sogra foi muito dela no canto dela, eu no meu canto, a gente se via, óbvio, uma comunicação super boa, mas era eu e as crianças, o tempo todo, eu e as crianças. E não só a maternidade, como o trabalho de casa, é um trabalho ingrato. Muito. Muito ingrato. Bem invisível, só a gente que tá dentro do olho do furacão que vê. Sim, e eu comecei a me cansar muito de tal dia inteirinho, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, e o Leonardo chegar, e a sala tá uma bagunça. E eu olhava pra ele e falava, Léo, eu limpei essa sala 4 vezes hoje. Você parece que não, mas eu limpei. Mas assim, ele conhece a família dele, conhece a esposa dele, conhece os filhos dele. Nunca questionou que esteja bagunçado, porque também daí não teríamos 4 filhos, né? Pra início de conversa. Para início de conversa. Só que aquilo me afligia muito, porque é um trabalho muito ingrato, é um trabalho que você não se dá... Se você começa a se perder, você não se dá o valor. E você deixa a opinião alheia entrar. Uhum. E a opinião alheia é: ai, coitado de fulaninho, trabalha não sei quantas horas e tá sustentando mulher e filhos. Ai. Me entende? Ou, ai, porque eu consigo limpar a casa, eu consigo trabalhar, eu não dou despesas pro meu marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Me entende? Quando você tá de boa, Isso não te atinge. isso não te atinge. Mas quando você tá fragilizada, Exausta. trocando a 5ª fralda do dia e o outro fazendo xixi no chão do banheiro em vez do vaso, A gente aquilo surta. você não reconhece o teu valor. Você não reconhece. Fora também que mulher imigrante... Nossa, o idioma. Cadê o idioma? Que eu fui morar lá na roça, e lá na roça é só holandês. E não sai de casa. E não sai de casa. E daí... como que eu me viro? Tem que pedir favor para os outros e ligar para um médico? Como que eu vou falar com a escola? Então, mesmo eu focando na maternidade, eu também tive o privilégio de falar, não, seguinte, eu posso não estar trabalhando, mas eu vou estudar.
que é uma coisa que sempre me acompanhou e me ajudou muito a não pirar tanto. Estudei uns 2 anos holandês. Holandês, como vocês sabem, é uma missão impossível, desculpem, mas pra mim, a cabecinha aqui é muito complicado. Chegou a pandemia. E aquela coisa, né? Então, o meu maior problema que foi quando falei, acabei, quero sair, eu já tava na 4ª gestação. Tu demorou bastante pra chegar lá, né? Porque assim, tem algumas pessoas que eu conheço que já na gravidez a gente já pede pra sair, sabe? O filme lá do Bob? Não, porque sair. Com a Vitorinha eu estudava fora, né? Eu deixava ela de manhãzinha na minha sogra e estudava 4 dias no CVU Scala. Então eu ficava 4 dias, das 9 da manhã, meio-dia, estudando. Então isso já me ajudava um pouco a... Já era você já de novo. era eu de novo, eu estudando, correndo atrás de alguma coisa. Só que quando veio o Vitor, eu falei para ele, vai ser o último, vou fechar a fábrica. Bem-vinda à vasectomia. Sim, Leonardinho, você se prepara, vai ser o último, vai ser um menino, vai ser o nosso Vitor Hugo. E eu tive a mesma sensação que eu tive, concluí a faculdade, falei, concluí esse meu período de gravidez, gestação, vai ser o último. Só que eu já tava com umas 3, e rotina e tal, daí o Leonardo chegava, eu tava exausta. Porque, claro, eu tava na gestação, mas eu tava exausta de tipo, é um ciclo sem fim. Gente, agora eu olho, por exemplo, eu tenho em casa uma montanha de roupa para dobrar, que tá lá. Eu finjo que não existe. Mas naquela época, aquela montanha de roupa, incomodava, eu olhava, eu chorava. Porque eu falava, gente, não pode ser que eu tô tão cansada e que eu não seja capaz de deixar essa casa arrumada. Você começa a se sentir incapaz, me entende? Você começa... Daí... Você é capaz de não. Aliás, você não é capaz de deixar ela arrumada. Com 3 filhos, mais um. Só que daí, quando o Vitor nasceu, eu já tinha falado, eu já tinha encerrado o meu holandês, eu falei, eu vou dar uma pausa. Quando o Vitor nasceu, surgiu a necessidade de uma amiga que ela estava precisando de alguém no trabalho. Eu fui muito pé no chão, eu falei, peraí, eu tenho 4. Antes de eu falar que eu posso ajudar alguém no trabalho, eu preciso de uma rede de apoio. Que é uma coisa que, vamos ser sinceros, é muito difícil. Sobretudo no exterior. Muito. E o problema da rede de apoio é que é só rede de apoio. Me entende? Qualquer coisinha que fugir do que você combinou é tua responsabilidade. É muito difícil, porque... Tem muita gente de boa intenção que fala, não, vai. Você vai lá trabalhar umas 3 horas, eu fico com ele, imagina, não tem problema, ele fica aqui em casa. Só que você vai colocar no calendário, você pode tal dia? Ai, não posso porque eu tenho isso. Você pode tal hora? Ai, não, eu tenho academia. Eu não vou obrigar a outra pessoa a parar a vida dela por causa dos meus filhos, me entende? Então tem que ser, essa rede de apoio tem que ser programada tipo um trabalho. Tá, você quer me ajudar? Que horas você pode me ajudar? Calendário, porque senão vira uma bagunça. Exatamente. Então eu conversei, tive minha rede de apoio, conversei e saí de casa. Que delícia! Que foi muito bom. Por quê? Porque daí eu tinha contato com gente. Eu falava pro Léo, eu falei, Léo, eu tô cansada de ficar o dia inteiro em casa conversando com criança. Falando bebenês. Porque eu também eu não sou daquela pessoa que falam, quando você quiser, você me liga. Eu não vou ligar. Eu sou aquela tipo de amiga que o que você pedir, eu tô lá. O que você precisar, eu tô lá. Mas eu sou daquelas que eu não consigo falar, eu vou ligar, eu preciso de ajuda, eu vou pedir. Não. Então, eu só falava com as crianças. Porque todas as minhas amizades moravam fora. Eram ou da Espanha ou do Brasil, entende? E foi um momento que realmente eu entendi que eu precisava sair. Que eu precisava... Porque eu nunca entendi a maternidade como um fardo. Por isso que eu acho que é importante também. Por que é um fardo? Porque eu não me comparava.
Eu aprendi isso da pior maneira possível. Não vou, porque eu tava surtando, sabe? Na primeira gestação, na primeira contato com a maternidade, eu comecei a ver um mundo de maternidade perfeito. Daí eu falava, gente, é só eu que não consigo isso? O Instagrammente. E olha, eu não posso reclamar, gente, porque o que vem de mãe conversando comigo, tipo, nossa, meu bebê dorme 3 horas por noite. Eu não vou ser ingrata de falar que acontecia comigo. Todos os meus bebês dormiam a noite toda, tá? Então acho que é por isso que eu tenho 4. Provavelmente. Eu não sei se eu encaro no meu muita sorte, sabe? Eu tive muita sorte. Mas eu também reconheço que aquele momento que eu falei, não, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, sabe? Eu preciso voltar a ser Ciomara, não a ser só mãe. E foi muito bom. Qual é o seu nome, mãe? Mãe. Ouve mãe o dia inteiro. Todo. Ouve mãe o dia inteirinho. Rola muito, porque é uma coisa que afeta em todos os níveis possíveis. E até em você como mulher, na tua própria sensualidade também, na tua própria... em tudo, na tua própria capacidade. Gente, o quanto eu já escutei das minhas filhas que a minha pronúncia do meu holandês é errada, que eu tenho que... Me entende? Se eu só escutar minhas filhas, eu vou entender que eu nunca vou conseguir falar com ninguém. Daí eu tô em outro trabalho, que eu trabalhava em um mercado... Desenvolve. Falava em holandês, falava em inglês, falava francês, falava espanhol. Numa fluidez que eu falava... Tem ninguém lá pra te criticar, né? Sou capaz. Eu sei que tá errado, porque eu tenho, sabe? A gente sabe quando fala uma coisa errada. Mas eu sou capaz. E não só capaz, senão que eu sou muito boa no que eu faço. E é uma coisa que a maternidade não te dá. Porque você mesma se critica. Então... Você nunca vai bater no peito e vai falar, eu sou uma boa mãe. Você pode fazer tudo o que está escrito no manual, mas você, dentro de você mesmo, reconhecer que você está fazendo o melhor, é difícil. É muito difícil, é muita terapia, gente. Pra mim, você tem um pós-doutorado, aí você falou que tem 2 doutorados, né? Sim. Pra mim, você também tem uns 3 ou 4 doutorados em maternidade também, né? Então, tem muitos aprendizados aí. Sim. E quais desses você levou agora para o mundo dos negócios? Que você já voltou agora, porque a gente pulou uma parte ali, mas também tem o Baroca Coffee e o Baroca Factory. Então, sim, temos 2 bebês, né? O Baroca Factory e o Baroca Coffee. Tanto é que eu tenho uns presentinhos pra vocês. Começou a rasgação de seda. A gente gosta pouco de presente. Esse é o da Gabi. E esse... O seu muito pra tua moca, linda, maravilhosa. Gente, olha, isso aqui é o melhor café que eu já provei. Amiga! Gente, foca! Foca! Não vai dar pra focar. Foca! Vai dar? Ai, editor, se vira. Editor que lute. Como é o nome do podcast? Se vira, Leoa! Gente, eu nunca mais vou pegar pra fora, você sabe. Exactly. Não, depois eu passo outros pra vocês. Leite, então. ó, doce de leite com ameixa, maravilhoso. E o cafezinho. Esse café aqui é dos melhores que eu já provei. E aí vem o quê? A gente faz amizade, a pessoa moe de acordo com a máquina que você usa. No meu caso é uma moquinha italiana, então assim, ó, especial pra mim. Não adianta nem querer roubar e colocar em outra máquina. Não serve. Cada um tem o seu, tá? Pois é. E a gente também prevê um presentinho pra você. Por favor, amiga. Esqueceu de entregar no começo, né? Ai, obrigada. Pra te agradecer por ter aceito vir conversar com a nossa alcateia. Minha filha, eu como já maratono todos os... Já tava esperando, né? Claro! Nossa, é um blend. É um blendzinho pra trazer aterramento, aqueles momentos que você precisa, assim, de uma paz mais assim, pé no chão. Como se você entrasse no meio de uma floresta. Preciso. E você se conectasse com toda aquela energia. E o Air Stick é porque você é mãe. E criança vive o quê? Catarrenta. Ai, maravilhoso, então você gente. vai passar maravilhoso. Ai, peraí, pra não estragar a caixinha, Aquela né? aqui do lado de cá. Meu Deus. E você pode usar também, tá? É ótimo. Eu também gosto de usar quando tô assim meio... Não, eu ganhei de vocês, né? De uma outra época e uso muito, gente. Ai, que fofo. Esse foi Bonitinho, prático. Olha né? o stick. Coisa mais fofa do mundo. É.
Ele é muito útil, age muito rápido. E é E fácil fora das os cheirinhos, crianças gente. passar. Eu e as minhas crianças, a gente ama os cheirinhos da Doterra, assim, maravilhoso. Ai, que bom. Bom, falando em crianças, voltamos. Nós temos esses dois babies, né? O Baroca Coffee e o Baroca Factory. Que, na verdade, assim, aprendizados da maternidade que eu uso no negócio, eu acho que é só um. O que é? Você consegue. O famoso se vira. Você consegue. Você lidou com um bebê recém-nascido de madrugada sem dormir? Você consegue. Você conseguiu organizar uma planilha de extraescolares com 4 crianças? Você consegue. Por quê? É o mesmo... O empreendimento é criar um filho, gente. É muita dor de cabeça. E pouca recompensa no começo. Mas é muito gratificante também. E As amigas agradecem, é gostoso. E é um sonho feito realidade. Então, que você precisa manter esse sonho e que você precisa realmente enfrentar o mundo. Tanto, por exemplo, na criação dos teus filhos, como na construção do teu empreendimento. Eu acho que é esse. Na verdade, digamos, é a base da maternidade. Você dá conta. Parece que não, mas você consegue no final. E a base do empreendedorismo também. Sim. E aí, assim, eu paro e olho pra você, Sil, porque já te dissemos isso no off, mas quero dizer isso publicamente. Você é uma inspiração. Obrigada. Principalmente porque a gente vê assim, você já passou por tanta coisa, sabe? A gente sabe dos desafios de ser mulher, imigrante, e mãe, e uma graduação pesada, vamos dizer assim, foda, sabe? E vai, faz, e aí casa e faz um monte de filho, e aí muda de país de novo, e aí é mãe, e depois empreende. Cara, eu acho que você tem propriedade, autoridade pra dizer assim, como é lidar com as críticas, porque... Você vai me corrigir se eu estiver errada. Teve críticas em todas as fases. Em todas. Ok, obrigada. Em todas. Em algumas fases que eu tava mais fragilizada, essas críticas machucaram muito. Eram críticas que eu falo, se disfarçavam de preocupação, mas na verdade era só apontar o dedo. E foram as que mais machucaram, porque eu não via o meu valor. Então, quando eu não reconhecia o meu valor, eu permitia o outro falar qualquer coisa. Eles colocavam pressão em você, me entende? Então, é muito desgastante, gente, porque a pessoa não é você, a pessoa não sabe da tua trajetória, a pessoa não conhece nada da tua vida. Ela conhece o que ela vê, e não o que você é, me entende? Então, teve fases muito complicadas, porém, eu sempre fui, assim, muito forte, sabe? Por fora. A casca? A casca eu sempre fui muito combatida, tipo, a pessoa falava, eu retrucava, sabe? Eu era muito boa em debates. Porque agora eu já não perco tempo. Sabe? Agora eu não perco tempo em debater com ninguém. Minha terapeuta vem tentando me ensinar isso faz um tempo. Não vale a pena, você não vai mudar o outro, nunca. Não. Por debate, agora, por exemplo, já é outra coisa. Mas, então, as críticas eram menores, porque a minha posição sempre foi muito forte, embora eu sempre fui muito fragilizada por dentro. Sempre tive muita autoestima baixa. Muita autoestima baixa. Gente, isso daí é espanhol, tá? Desculpem o meu portunhol. Sempre tive problema de autoestima. Então, eu vesti uma casca. Então, as pessoas, quando eles me viam com essa casca, aí que eles sentavam a lenha. Ela aguenta? Porque ela aguenta. E eu, por dentro, não aguentava, me entende? Só que depois... Eu acho que isso que eu falo, a maternidade é um divisor de água. Eu vi que eu era mãe. Eu já não era aquela menina fragilizada, eu era mãe. Eu tinha 4 filhos, eu estava dando conta. Aquilo tinha que importar. Os meus filhos eram o mais importante. Se eles estão bem, se eu estou conseguindo que eles sejam o que eles devem ser, tá bem. Entende?
se eles têm uma rotina, se eles estão saudáveis, se eles estão principalmente felizes, se eles têm certeza da fé que eles têm, eu acabei a minha missão como mãe. Então, quando começaram de novo a vir as críticas de eu tô trabalhando, nossa, deixei as crianças para ir trabalhar num trabalho que não era muito bem visto pela minha titulação, entende? Não me abalou. Depois eu voltei a deixar o trabalho, justamente por temas de maternidades que eu vi que a demanda do trabalho, eu era ótima, nossa, eu era muito boa trabalhando, porém quando eu chegava em casa eu já não estava sendo boa mãe. Entende? Daí, qual peso, qual medida? Do que adianta eu ser foda no meu trabalho, que 3 pessoas estão reconhecendo esse trabalho, e que eu comece a gritar e ser horrível para as pessoas mais importantes da minha vida. Foi aí que depois, de novo, eu deixei de trabalhar. Claro, eu tenho que... Um parêntese, gente. Eu tive essa condição, né? Eu sei que não é toda mãe que tem. Eu sei que tem muita mãe solo que trabalha. E, assim, admiração total a elas. Fazem o melhor que podem, porque, cuidam da casa, cuidam do filho, cuidam delas, cuidam do trabalho. Gente, eu me vejo admirando essas mulheres. Não é o contrário. Eu escolhi estar em casa, escolhi. Porque para mim faz bem. Mas eu sei o quanto para elas... Talvez gostariam de estar no meu lugar. Então eu não posso falar agora... Não, seguinte, boa mãe é a que fica em casa. Porque não é. Boa mãe é a mãe que faz tudo o que ela pode para cuidar dos seus filhos. Não tem outra. Então, críticas vão vir? Vão vir, sempre. Agora, trabalhando terapia, trabalhando autoestima, trabalhando resgatar um pouco do que era a Sil antes da maternidade. Não é que a maternidade me tirou isso. É que aos poucos eu fui cedendo ao que os outros acreditavam que eu era. Me entende? Então, voltar e olhar para mim, e uma frase que sempre me marcou muito depois que eu comecei a terapia é: quem cuida de quem cuida? Essa que é uma frase que eu escuto muito. Quem cuida de quem cuida? Você não pode acreditar, e isso, assim, de coração, não dá para acreditar que você é capaz de tudo. Sabe? Assim, só um parênteses, eu sei que eu tô falando muito, mas é um parênteses que eu lembrei agora. Tem um filme que eu gosto muito, que é uma história, Orgulho e Preconceito. Tá? Assim, é um filme bem clichêzinho, romance, mas tem uma cena que também tá no livro, que eu gosto muito, que o protagonista tá discutindo com outra mulher como deveria ser uma mulher virtuosa. E daí eles falam... ela deve, porque é os padrão da época, ela deve falar vários idiomas, ela deve cantar, ela deve bordar, ela deve costurar, ela deve saber contabilidade da casa, e foi fazendo uma lista. E a protagonista, que é um pouco sarcástica, olhou assim e falou: nossa, eu me estranharia se você encontrasse uma dessas mulheres virtuosas. Daí eles falam: por quê? Você não acredita que a mulher possa ser tudo isso? Daí ela olha e fala: eu acredito que se tivesse uma mulher assim, ela não seria uma mulher, ela seria um monstro. Só para responder à necessidade de vocês, os parâmetros de vocês. Então, acontece muito isso com a gente. Que, a mulher pode tudo? Gente, pode, mulher pode fazer o que ela quiser. Só que realmente ela precisa fazer tudo. ela quer. Entende? Vai lhe trazer prazer? O não fazer tudo, ou ela escolher fazer uma coisa e fazer essa coisa muito bem feita, tira o valor dela como mulher? E é aí onde a nossa sociedade, que isso vai muito além do que a gente está falando, impõe. Impõe a mulher superwoman power, que tem que dar com a maternidade, que tem que acordar 3 horas da manhã para fazer o sucrilho sem glúten, tem que estar em forma, tem que estar linda, tem que estar arrumada quando o marido chegar, tem que estar com a casa limpa.
Com a Que libido em mulher é dia. essa? Libido em dia, não se esqueça. Meu, que mulher é Não, essa? bem, Não, a não libido ainda a gente dá uns jeitos, né? Mas, Alô, simbiose. peraí, entende? Que mulher é essa? E a gente adoece tentando ser essa mulher. Todos os dias. Sempre. Poxa. Fica aí, vamos encerrar esse episódio, que já foi chinelada na cara. Tá? Gente, pelo amor de Deus, que daqui a pouco eu sou cancelada aqui. Não, eu acho que verdades precisam ser ditas. Eu. Não estamos aqui entrevistando, não, né? Mas tudo bem. Eu acredito que a sociedade tem muita culpa, né? Dessa cobrança que a gente tem nas nossas costas, essa necessidade de achar que a gente precisa ser Wonder Woman. Mas nós temos muita culpa também. Que a gente não se permite, é o que você disse. A gente não se permite ser quem? Ser eu! Eu sou eu, consigo, não consigo. Eu sei nadar igual Michael Phelps? Não. Vou me autoflagelar por causa disso? Tampouco. Sim. Seja você, seja o seu melhor, faça o seu melhor e escolha os momentos. E nem todos os momentos você vai ser a melhor mãe. E nem, nem todos os momentos você vai manter uma casa impecável. Às vezes você vai ter a casa impecável, mas o filho vai estar catarrento, você vai estar cuidando do filho. E aí o comércio não vai estar em dia e por aí vai. É um equilíbrio que você tem que tentar fazer todo tempo e você sabe com certeza que cada dia vai cair um prato diferente. Escolha o pratinho que você vai deixar cair, é melhor do que eles caírem todos de uma vez. Do que dá PT. Sim, porque chega um momento que eu falo isso por experiência própria, que quando você quer dar conta de tudo, você surta. Não dá conta de nada. Você não dá conta de nada. Porque o principal que é você estar bem para fazer o outro estar bem, você não consegue. Como você vai criar teu filho bem se você não está? É impossível. Eu falei disso esses dias também, de se priorizar, né? De voltar a se priorizar. Eu até postei no Instagram lá um vídeo, porque eu tava lendo uns estudos, e aí tinha esse estudo lá que mostrava que quando a mulher engravida, células do bebê migram pra dentro do corpo da mãe, dentro da corrente sanguínea da mãe, via a placenta e fica ali pro resto da vida. Então, tecnicamente, nós carregamos os nossos filhos pro resto da vida. Você nunca mais será a mesma. E eu demorei tanto pra entender isso. E a gente, além de a gente demorar pra entender, a gente luta contra esse fato. Então, é normal ter aquela parte do nosso cérebro, do nosso inconsciente, do nosso DNA que quer pensar só nos filhos, entregar tudo para os filhos. E aí a gente se esquece completamente da gente durante um período, às vezes grande, às vezes maior. Mas aí a gente vai se perdendo por completo, se ninguém nos resgata ali e a gente não aprende de novo a se priorizar pra continuar dando conta de cuidar deles. Eu acho que é um momento que você tem que se olhar, porque, tipo, é muito perfeito. Quando você tem teu filho e você... É químico. Eu lembro de todos aconteceram isso, mas eu lembro muito da Júlia. Quando ela nasceu, eu fiquei tão encantada que eu fiquei a madrugada inteira sem dormir, olhando pra ela. E eu lembro que ela nasceu no dia 15, dia 27, digamos, 12 dias depois era meu aniversário. Eu esqueci completamente, porque eu só queria ficar vidrada naquele serzinho que era a coisa mais perfeita do mundo. Então, é químico, é hormonal, sim. Só que depois, com o tempo, você tem que chegar a um momento que fala, tá bom, peraí. Eu sou mãe, mas eu também sou mulher, eu também sou filha, eu também, me entende, sou profissional. O que eu sou? O que me define? Não é só ser mãe. Porque mãe vai estar o resto da vida. Me entende? Uma mãe bate no peito e fala com orgulho que é uma mãe. Só que, para você exercer o teu papel de mãe, o que veio antes? Tem Quem toda era uma você bagagem. antes? E talvez um Entende? papo pro qual nós não estejamos preparadas ainda o título de mãe sempre vai estar aqui, mas será que os filhos sempre vão estar? Por isso que quando eu começo a me definir, eu não coloco mãe primeiro. Porque vamos combinar, é muito primeiro eu bom. coloco mulher, depois eu coloco cristã, depois eu coloco marido, casada, e depois porque se eu casei, se Deus quiser, vai ser pro resto da vida e nós estamos criando nossos filhos pro mundo. O seu compromisso é com o seu esposo e ele Sim. contigo. Morrer velhinho. Os filhos sabe que não pode esquecer, não pode escapar. Até que a morte Mas separe, os né? filhos, e eu Até acho que a morte separe. Quer separar a porra. Não. E eu acho que isso, pra nós, é um pouco mais fácil de lidar. Porque nós...
já vimos os nossos pais saindo do lugar deles. Eu, por exemplo, meus pais moram em Barcelona. Quando eu casei, a primeira coisa antes de casar, a primeira coisa que a minha mãe falou é: o Léo vai te levar embora daqui. Ela já sabia, me entende? Demorou, porque eu fiquei me fazendo difícil 7 anos, mas ele conseguiu. Então, é uma coisa que para nós já é um pouquinho mais fácil de lidar. Os filhos vão. E nesse mundão, porque para nós antes era só Brasil, uma outra cidade ou outra esquina. Não, para nós que moramos aqui, Zero fronteiras. é o mundo. Então, sim, a gente cria os nossos filhos para o mundo. Meu filho de 8 anos já fala que quando crescer vai morar no Brasil. Nunca morou no Brasil. Foi de férias 2 vezes e já fala: por que a gente não mora no Brasil? Quando eu crescer eu vou morar no Brasil. Eu falei assim: mas mamãe vai ficar aqui. Eu não tô nem aí. Eu vou morar no Brasil. Eu sou brasileiro. Nem é brasileiro ainda no papel, a criatura. Já tá pensando em me abandonar. Sim, não, o sonho da vida dela, que eu acho que esse ano vai se concretizar, é passar as férias na casa da vovó na Espanha, sozinha. Sabe? Ela A vai. Juju? Ela e a Lívia vai junto, porque eu não vou deixar só uma, não. Eu falei, vão as duas. O sonho da vida dela é ir passar as férias na casa da vovó. Só que pra nós, a casa da vovó é um pouquinho diferente, sabe? A casa da vovó é na Espanha. Daí você fala, tá bom, você pode ir. Eu deixo. O Léo já fica um pouquinho mais apreensivo, sabe? Mas eu acho que talvez pela minha criação, eu tenha muito isso, muito presente de... Os nossos filhos não são nossos. E eu acho que nós tivemos esse aprendizado da forma mais brutal possível, né? Porque faz 3 meses a nossa filha faleceu. Então é quando a gente vê que realmente, como cristã, eu entendo que também nossos filhos não são nossos e não são do mundo. Nossos filhos são de Deus. E aí é onde a gente deixa na mão deles as crianças, né? Porque esse mundo também, cada dia... O que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente faz o que a gente pode. A gente tenta preparar eles da melhor maneira possível. Porém... É Deus que cuida. É Deus que cuida. Meu Deus. É isso, amiga. Mas vamos lá. Que conselho, Sil, você daria para as mulheres que estão assim nesse dilema de, poxa, paro de trabalhar ou volto a trabalhar, ai, o que eu faço? Construo carreira, cuido de filho. É difícil, né? É difícil. Ó, aqui eu ensabonitando. Depende muito da condição da pessoa. Claro. Depende muito o que ela... Assim, porque também não existe dilema, né? Se você precisa botar comida no prato, não tem dilema. Eu comecei, assim, eu tô falando é porque é minha experiência, tá? Mas quando eu precisei trabalhar para pagar as contas e para pagar a minha formação, a Lívia tinha 2 meses. Eu amamentava, depois tirava leite e o Léo ficava com ela, com 2 meses. Tanto é que uma vez eu sempre chegava assim muito em cima da hora, daí uma companheira de trabalho falou: eu não entendo esses jovens de hoje em dia que só chega no último suspiro para poder se trocar e colocar o uniforme. Eu que tenho as minhas responsabilidades, chego muito antes. Daí eu me virei e falei, mas eu também tenho minhas responsabilidades. Ela olhou assim, né? Porque eu tenho essa carinha de nova, não é só carinha. Daí eu falei, não, eu tenho meu marido e meu bebê. E a minha filha, meu bebê tem 2 meses, por isso que eu chego atrasada. Porque antes de chegar aqui, eu dou o último mamar para ela poder dormir, para eu poder vir. Me entende? Então, quando não se tem condição de escolher, não se tem. Não se tem, não se questiona, não se fala mal de uma mãe que está trabalhando atrás do sustento da casa e muito menos se coloca num creche, muito menos se deixa com a avó, muito menos... Não se questiona. E existe uma outra realidade que talvez o pessoal do Brasil não entenda, e aqui na Bélgica é muito recorrente, é a mãe que não pode voltar a trabalhar, porque às vezes a creche sai mais cara do que o salário que ela receberia trabalhando. Que é uma das coisas que eu olhei muito. Eu falei, eu não vou voltar a trabalhar porque uma creche é 500, 600 euros e eu ia trabalhar meio período e eu ganhia 700. Eu ia ficar com 200 e o dinheiro da gasolina, o dinheiro... E ainda ter todo o trabalho de ficar sem sua criança, né? Sim, não. Que às vezes o que ele mais Chegou um precisa momento que o Léo falou, não tá valendo a pena, porque eu não pagava a creche, mas eu pagava a Opfan, que é a creche da escola, para 3 crianças. Me entende? Na ponta da caneta pra ver. Não compensava.
Eu só ficava lá porque me fazia muito bem. No momento que não começou a me fazer bem, eu tive que deixar. Mas o conselho, assim, se eu posso dar um conselho sobre carreira, maternidade, primeiro, não se compare, olha para dentro de você. Essa carreira faz sentido para você? Carreira que eu digo, carreira, empreendimento, trabalho, faz sentido para você? É teu sonho? É uma coisa que você tá realizada fazendo? Que te deixa feliz? Que não te tira o sono, que não te dê dor de cabeça? Se for, a dor de cabeça que você vai ter para ajustar maternidade e trabalho vai ser a mínima. Agora, a partir do momento que você está no teu trabalho ou estudando a tua carreira e quando você chega em casa, você vê que não está dando certo, que você já não está realizada, que você não está feliz, que você só grita, que você se estressa, que tudo está errado, tudo de casa está errado, teus filhos estão errados, a rotina está errada, aí é o momento de você parar e falar, não, eu preciso de um tempo. Porque... E outra, também, se é o teu sonho da vida, o sonho da minha vida foi mãe, coisa que eu nunca tive isso, mas eu conheço, gente, o meu sonho era casar e ter filhos. Gente, se o teu sonho era casar e ter filhos, o teu marido trabalha para sustentar esse teu sonho, por que você vai deixar esse teu sonho por causa que uma pessoa, um arroba que você nem conhece, está criticando? Então, é isso. Sabe as palavras. Obrigada. Fica a dica aí. Obrigada. Olha, eu acho que é imprescindível. Você vai ter que voltar para outro prato, né? Porque Olha. 24, com tanta experiência, eu aposto que a nossa alcateia também tem um monte de perguntas, curiosidades. Vamos então... deixar assim no ar. O que eles comentarem, falarem, queremos a Sil de volta, eu volto, óbvio. Agora, se ninguém comentar nada, a gente deixa abaixo. Ai, querida, mas foi um prazer, foi uma delícia esse papo. Se não fosse por tanta coisa que vem por aí, a gente ficava aqui mais horas, ó, dava pra abrir a latinha de doce de leite. Nossa senhora. Essa é pra vocês, depois de um banho à noite, das Nossa. crias dormindo, Um é chazinho. o momentinho de vocês. Isto. Gata, muito obrigada. Eu que agradeço. Conta aqui pra nossa alcateia onde é que elas te encontram. Meu Deus. Bom, o meu perfil pessoal, que é muito mais sobre Sil, vida, maternidade, tudo que eu tava comentando por aqui, é uma bagunça, tem temas diversos, mas tá lá. É o Sil, @sil.freitas, que daqui a pouco eu acho que eu vou ter que trocar por Baroca, né? A senhora Baroca? A senhora Baroca. E os nossos dois babies é Baroca Factory e Baroca Coffee. Tá? Só no Instagram, por enquanto, pelo amor de Deus. Vamos lá, gatilho, tá? Se vocês abrirem Baroca Factory, vai dar fome o dia inteirinho. Enfim. Eu sou boazinha, gente. Eu não tô ainda divulgando os vídeos de colocando os doces de leite nos potes. Eu não, olha, eu tô sendo muito boazinha com todo mundo, hein? Tá bem abandonado o Factory. Não seja boazinha. Não seja. Bota tudo lá. Amiga, e você? Onde a gente se encontra? Bom, vocês me encontram no Instagram, GabiBXL, Gabi com Y, tá? Enfim, tem no TikTok também, mas tá morrendo aquele negócio. Bref, vocês encontram o Se Liga Leoa no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok, tudo, @Se Liga Leoa, bonitinho, tudo junto. E amiga, você? No Instagram, @Taine Macedo. E é isso, né? A gente já tem rede social suficiente pra gerar assim, então vamos deixar desse jeito. Então, Sil, muito obrigada. A gente volta daqui 2 semanas, nas quarta-feiras, 19 horas, para um novo episódio do nosso Se Liga Leoa!